O hinduísmo é uma das maneiras de se aproximar de Deus mais antigas, praticadas ainda no mundo. Ele começou quando pessoas lá no alto das montanhas dos Himalaias descobriram e praticaram algumas técnicas de meditação e algumas técnicas de yoga, e aí acordaram em si mesmos as percepções de ver o universo como energias, de ver as coisas de uma maneira diferente, uma perspectiva diferente de só o mundo concreto. Aí eles escreveram as conclusões deles em livros que são considerados sagrados para o hinduísmo, chamados de Vedas. Veda é uma palavra bonita que quer dizer apenas sabedoria. Então são os livros da sabedoria daquele povo. Muito tempo depois, foram escritos outros livros que comentam e explicam os Vedas. Eles são os Vedanta e os Upanishads. E o Vedanta e os Upanishads são o princípio filosófico do hinduísmo. É aquilo que os filósofos sentaram, leram os livros sagrados e decidiram que era a base filosófica do hinduísmo. E a base filosófica mais refinada, explicada nos Upanishads, é muito bonita. Ela diz que Deus, aquilo que nós chamamos de Deus, pode ser entendido de várias formas. Que cada pessoa se aproxima de Deus de uma maneira diferente, tem um caminho diferente. Mas ela também diz que Deus existe como fagulha e como potencial dentro de cada pessoa que a gente vê. Deus existe permeando cada folha de grama, cada raio de sol. E essa essência divina que existe em todos nós pode ser acordada, despertada e aumentada. E isso é o caminho de crescimento de uma pessoa. Que você tem uma fagulha divina, todo mundo tem. Mas se você encontrar essa fagulha divina e você cuidar dela com amor, com bondade, com a intenção firme de fazer o bem, aquilo vai crescendo. E de uma fagulha, aquilo vira uma fonte de luz. E quando você vê, você passou a contribuir com luz e bondade para esse mundo. Essa é a essência filosófica do hinduísmo, que há vários caminhos que podem alimentar esse Deus interno que mora dentro da gente. A prática do yoga é o método de nós alcançarmos aquilo que o hinduísmo considera mais sagrado, que é nós encontrarmos a nossa divindade interna e fazermos essa divindade crescer e florescer. Então não basta ter um pouquinho de Deus morando lá no seu coração, lá no fundo. A gente quer pegar aquele Deus e manifestá-lo, exibi-lo no dia a dia, para que onde há tristeza e desânimo, eu possa emanar coragem. É algo que parece muito o coração de São Francisco de Assis, onde houver tristeza, que eu possa levar alegria. Que nós encontremos a nossa parte divina e passemos a exercer essa parte divina. Mas só a vontade de exercer isso não leva muito longe. Então, yoga é uma série de práticas. Desde as práticas físicas, de você cuidar do seu corpo físico e fazer aquelas posturas, aqueles asanas, para que no seu corpo físico as energias fluam mais corretamente. Mas também, yoga é você respirar de uma maneira mais sábia, mais inteligente, pranayama. Yoga são coisas como os yamas e os niyamas, que são coisas que você tem que tentar fazer mais, os niyamas, e tentar fazer menos, os yamas. Então, por exemplo, uma coisa muito famosa é uma prática que Mahatma Gandhi mencionava, de você tentar praticar ahimsa, não violência, não ferir o outro. Isso é uma prática yogi. Se o outro também é divino em potencial, como você vai feri-lo? Não faz sentido. Se você o ferir, você se afasta da consciência de que Deus é tudo. Você fica numa consciência dividida, de que eu sou eu e você sei lá quem é. Mas essa consciência de união é a busca das práticas da yoga. Yoga quer dizer exatamente isso, união. A prática da yoga tem como um dos objetivos dissolver 3 coisas que nos impedem de nos conectarmos com Deus. Porque, afinal de contas, se Deus está em todos os lugares e todas as coisas, por que Ele é tão difícil de perceber? Então, os yogis e os meditadores lá do tempo dos Vedas, lá dos Himalaias, perceberam que há 3 grandes obstáculos para nós nos conectarmos com a nossa essência divina. Eles são Maya, que é a ilusão que nos permeia, Anava, que é o ego, e Karma, que é
a lei do equilíbrio que faz as nossas ações voltarem para nós. Anava é o princípio finitizador. Ele é o ego. Anava quer dizer não infinito. Como assim? Se eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, que é um termo que nem é hindu, os hindus falam que nosso Atman é parte de Deus, que nosso espírito é parte do espírito de Deus. Da mesma maneira que as minhas unhas são parte de mim, mas não são o todo de mim. Então nós somos, assim, uma célula no calcanhar de Deus. Somos parte dele. Mas nós não conseguimos perceber essa união, por causa do princípio que nos torna finitos. Deus é infinito e nós somos finitos. Então esse princípio chamado Anava, não infinito, nos faz pensarmos que nossa vida é dividida e é separada do todo. Nos faz pensar que uma árvore não tem nada a ver comigo, o que é uma tolice, porque nós estamos todos dentro do mesmo ser, dentro da mesma energia. Faz pensar que uma pessoa para quem eu faço mal não tem nada a ver comigo, mas tem. Nós somos todos conectados. E é o ego que nos faz sentirmos separados do todo. Então, ir dissolvendo o ego é algo que nos ajuda a descobrirmos que somos partes do cosmos, partes da luz, partes de Deus. Maya é o sonho, é a ilusão. Mas não é simplesmente dizer... Existem muitas correntes filosóficas na Índia. Cada uma diz uma coisa. Mas da maneira que eu aprendi, Maya não é simplesmente dizer que tudo aqui é irreal. É só topar o dedão do pé numa cadeira que você vai ver que não é tão irreal assim. É que as coisas são relativamente irreais. Isso aqui é menos real do que a verdade da sua alma, que é menos real do que a luz do teu Atman. Como assim? Imagina, lembre-se de você 5 anos atrás. Não havia um monte de conceitos que você pensava que eram verdadeiros, que não, eu tenho certeza que o mundo é assim, que eu sou assim, que a vida é assim, e você descobriu que não era nada daquilo. Conforme você vai amadurecendo, você descobriu que muitas das coisas que você julgava serem reais, permanentes, inquestionáveis, são ilusões, são erros de perspectiva. Então, Maya é a nossa confusão que nos impede de ver a verdade como ela é. Karma é uma lei muito simples. É uma parte da lei do equilíbrio. Que se eu faço uma coisa, aquela energia volta para mim. Se eu faço outra coisa, aquela energia volta para mim. Então não é exatamente que se eu dei uma martelada em alguém, eu vou ser martelado. Mas quando eu dei aquela martelada, eu pus uma energia em movimento. Eu pus uma energia ou de agressão, ou de descuido, no mínimo. Em algum momento, aquela energia de descuido vai voltar para mim. E aquilo vai causar alguns efeitos na minha vida, na minha existência. Então, karma é esse movimento de constantemente as energias irem voltando para mim. De eu ter feito algumas escolhas e eu estar arcando com as consequências dessas escolhas. Então, o nosso karma, as ilusões e o ego nos impedem de ver a beleza em todas as coisas. E a luz dentro de nós mesmos, que é a mais importante. E yoga é exatamente você usar técnicas que vão devagar, te libertando dessas coisas que impedem você de descobrir o quão você é especial, o quanto o seu caminho é único em todo o universo e o quanto todos nós que já temos Deus no coração, como potencial, vamos manifestando cada vez mais essa luz. Uma das coisas fundamentais que eles descobriram lá na Índia, que é muito útil aqui, é o controle da mente. Qual é a vantagem de você acalmar a sua mente? A mente da gente é onde nós nos identificamos mais com a nossa consciência. Se eu perguntar para uma pessoa, quem é você? O mais normal é ela responder o nome dela e depois me contar algumas das ideias dela. Às vezes menciona a profissão, aí diz assim, não, mas eu sou uma pessoa que, olha, não leva desaforo para casa. Nós somos muito focados na mente. E numa cidade como São Paulo, mais ainda. Mas a verdade é que nós não somos um conjunto de ideias. Nós não somos apenas as nossas opiniões, porque as opiniões mudam. Nós somos um conjunto muito grande de um Atman, de um espírito, que desceu até a matéria
E quando desceu aqui embaixo, criou várias ferramentas para interagir com esse mundo. O hinduísmo fala de 5 corpos, que quando o espírito não consegue interagir diretamente com esse mundo. O espírito tem uma vibração muito alta, o Atman tem uma vibração muito alta. Então ele cria corpos que no hinduísmo são chamados de invólucros, como uma cebola de várias camadas, como a gente quando está com frio e vai pondo um agasalho em cima do outro. E esse invólucro mais externo é o corpo físico. Tem outro invólucro na gente, que é o corpo das emoções e dos desejos. Tem outro invólucro, que é o corpo das ideias. Aí lá dentro tem algo chamado de Anandamaya Kosh, que é a nossa alma. E dentro daquilo mora o Atman, que é a nossa fagulha divina. Então nós somos um mecanismo todo complexo, que vai muito além do físico, vai muito além das ideias. E o que acontece com a gente é que nós costumamos dar muito valor para um ou dois aspectos nossos. Ou para a mente, para pessoas que são muito intelectuais, ou para o físico, para pessoas que são muito físicas e até vaidosas. Quando o ideal é você lembrar que você precisa de harmonia entre todas as suas partes. E se sua mente está muito dominante, esse desequilíbrio vai começar a te tornar uma pessoa confusa, muito preocupada com as coisas, a mente vai muito rápida. E aí o seu corpo físico começa a sofrer e ficar doente. As suas emoções estão sempre em turbilhão, porque seus pensamentos não param. E sua alma, coitada, como você só presta atenção na sua mente, a alma fica encolhida, esperando o dia que você busque a luz que ela é. Então treinar a mente é útil para que seu sistema entre em equilíbrio e você possa usá-la com precisão quando for necessário, mas que o resto do tempo ela deixe você em paz, para sentir, para amar e para viver a vida espiritual de buscar sua alma. Existe algo em comum nas pessoas que viviam lá no Himalaia, na Índia, nos templos, nas montanhas, e o pessoal que vive aqui em São Paulo ou em qualquer cidade. O ser humano. O ser humano é o mesmo, tanto lá quanto cá. E as técnicas de yoga são focadas e fundamentadas no mecanismo de energias e no mecanismo sutil que é o ser humano. Então, como o ser humano é o mesmo ali e aqui, esse estudo, sendo focado em um estudo de como o ser humano existe, como as energias fluem em nós, como a gente se comporta em cada situação diferente, são profundamente válidos em qualquer tempo, em qualquer lugar, porque é um estudo da parte humana, não só física, mas de toda a contraparte sutil de energia e profunda do ser humano.